Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gosto de ouvir algumas músicas internacionais, né? E essas músicas me fazem lembrar muito o tempo que minha mãe era viva, né, gente? Aí eu gosto, assim, de às vezes estar ouvindo. Porque eu já gostava antes mesmo com ela viva, né? Mas me faz também lembrar, né? A época que ela era viva. Nossa, gente. Às vezes vem um flashback, sabe assim? Não só de músicas, mas da minha vida, né? Em relação à minha mãe viva. Faz uma falta tão grande, sabe, gente? Só quem perdeu alguém que ama sabe o quanto realmente faz falta. E às vezes eu me sinto sozinha, não sozinha de pessoas exatamente, né, gente? Mas assim, sozinha pela ausência da minha mãe. Eu lembro quando eu fazia aniversário, né? E esses dias eu fiz, né? Dia 3 de novembro. E eu lembro que quando ela era viva, né? Às vezes eu tava em casa, ela acordava de manhã, né? Parabéns, Joelma, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Era o dizer dela. Aí faz aquela falta, sabe? Vem aquela lembrança, assim. Não tem coisa melhor do que a mãe da gente, né, gente? Isso é uma coisa que ainda mexe comigo, que me entristece. Não pela misericórdia e a bondade que Deus teve na vida dela. Essa é a parte maravilhosa e boa, né? Pela salvação por fim. Mas pela falta que ela faz, sabe? É difícil às vezes lidar com a perda de alguém, né? Que a gente ama, de um parente querido, nesse caso era minha mãe, né? E Deus foi me ensinando a lidar com isso, né? A vivenciar isso. E eu acredito que eu me tornei mais forte em muitas coisas, né? Justamente por causa disso, né? Até na vida sentimental mesmo, né? Eu já era resistente nessa questão sentimental, mas depois que perdi minha mãe eu acho que eu fiquei mais, né? Porque aí é aquela coisa, né? Aprendi a lidar com estar sozinha. Porque eu aprendi a lidar realmente, a lidar, né? Com essa situação e a estar sozinha de fato, né? Então isso acabou realmente me ajudando bastante, né? E a vida são fases, né, gente? São fases que elas passam, né? Até a vida sentimental, gente, eu posso dizer pra vocês e assegurar que são fases, né? Chega uma hora que passa, né? Porque chega uma hora que você percebe que não faz mais sentido, entendeu? E aquelas borboletas de emoção, sabe, de expectativas, elas vão morrendo com o passar do tempo, né? Porque na medida em que você percebe, né, que foi o que aconteceu comigo muito antes, né, de que as possibilidades não existiam, então foi passando. E às vezes é bom, sabe, gente? Às vezes é melhor assim. Porque se for pra pensar, né? Se Deus tem um propósito e não foi, é porque não era pra ser. E se não era pra ser, Deus sabe de todas as coisas, né? Porque assim, gente, o que eu sonho pra minha vida é uma pessoa que me aceite literalmente como eu sou. Eu quero uma pessoa que goste de mim com o meu jeito de ser, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, enfim, mas que goste de mim do jeito que eu sou, né? Assim tem que ser, né? Com qualquer pessoa, né, gente? Seja da minha parte pra pessoa, seja da parte da pessoa para comigo, por fim. Isso é muito importante, né? Porque não adianta, né, gente? Relacionamento não é unilateral. Ele tem que ser bilateral, ele tem que ser dos dois lados, né? É uma via de mão dupla, né? Vai e vem. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender muito é isso, sabe? Uma das coisas que a perda da minha mãe me ensinou é isso, que tudo na vida passa, né? E você aprende a ver o que realmente é significativo, o que de fato tem valor. Porque assim, gente, por mais que você faça por alguém, sempre vai ter alguém ou uma das partes que vai fazer mais do que outra. Uma das coisas que tem muita dificuldade nos relacionamentos, que eu imagino e vejo, né, que já vivi relacionamentos, já aconteceu na minha vida, é aquela coisa da gente esperar sempre os outros, né? E muitas das vezes, ninguém vai entrar numa relação igualitária, né?
que ambas as partes oferecem a mesma coisa. Isso é um fato, gente. Sempre vai ter alguém que vai dar mais. Até em amizade é assim. Se você tiver amizade com 3 pessoas, você e mais 2, sempre alguém vai ficar de escanteio mais ou menos. A Trindade só deu certo com Pai, Filho e Espírito Santo, gente. A Trindade só deu certo com os 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando se trata de relacionamento, até em amizade, se tiver 3 pessoas, vai dar ruim em algum momento. Por quê, gente? Porque o relacionamento, ele é mais duplificado, ele é mais de duplas, sabe? Isso é tanto casamento, que claro, casamento é óbvio. Mas até em amizade, por melhor que você tenha, por mais amigos que você tenha, sempre tem aquela pessoa que você tem mais afinidade, que você tem mais apreço, mais consideração e mais vínculo. É assim. Então, isso é importante. Foi uma das coisas que o Senhor ele me ensinou nesse sentido, né? A entender que, de fato, né, relacionamento, sempre vai ter um que vai dar mais do que outro. Não adianta. O que você não pode é se anular para caber no mundo das pessoas, gente. Isso não faça jamais, e eu digo isso por mim mesma. Eu jamais faria isso. Se a pessoa gosta de mim, ela vai me aceitar do jeito que eu sou. Com o meu jeito, com a minha personalidade, com as minhas características, enfim. Mas mudar para agradar, não. Você muda sim, se você vê que precisa ter um consenso para se relacionar. Mas abrir mão da sua essência para agradar, nunca faça isso, porque é um tiro que sai pela culatra. Por quê? Porque se você muda a sua essência, você vai deixar de ser quem você é. E automaticamente, mesmo o outro que te critica, em algum momento isso vai ser ruim, em algum momento com certeza essa pessoa também vai sentir falta daquela sua essência real. Por mais que muitas das vezes não reconheça, gente, porque as pessoas são isso, elas não reconhecem. Mas vai sentir falta da sua essência real. Então, gente, seja você, não mude para agradar ninguém, sabe? Que nem eu penso isso, no relacionamento sentimental pra mim, a gente vai aparar as arestas sim, mas deixar de ser quem eu sou, abrir mão daquilo que eu sou, da minha própria essência para agradar o outro e me anular, não. Agora sim, você pode ter comunicação para que as coisas se ajustem, né? Porque relacionamento é isso, né, gente? É ajuste. Mas não adianta só você oferece e a outra parte não, gente. De verdade. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender bastante. Claro que eu tô falando aqui, gente, pra quem tá num relacionamento, tá bom? Eu não tô falando aqui pra quem tem um interesse e a pessoa não corresponde. Não, porque exatamente se a pessoa não corresponde é porque ela não quer. Então, se ela não quer, já tá muito mais claro do que a neve, que realmente não tem nem o que ser cobrado, né? Eu tô falando assim, uma pessoa que pensa em se relacionar com alguém, no caso de alguém que tem interesse por mim, da minha pessoa por alguém, é isso, é o que eu penso a respeito de relacionamento. Então, gente, é muito importante isso, sabe? Você ter essa visão, não se anular para caber no mundo de ninguém, sabe? As pessoas, ou elas gostam ou elas não gostam. Agora, porque tem pessoas que elas querem moldar a gente, né? Elas querem que a gente se torne aquilo que elas sonham, quando na verdade não vai ser assim. E eu não iludo ninguém com isso. Não iludo ninguém com isso. Se eu tivesse a oportunidade de hoje estar interessado em alguém, conversar, eu falaria exatamente sobre isso. Olha, eu não penso assim, dependendo do ponto de vista da pessoa, do que a pessoa colocasse, se eu não concordasse, eu iria falar. Não penso que seja dessa maneira. Penso que possa ser, sim, ajustes, ok. Mas mudar, gente, não dá. Por quê? Porque cada pessoa tem seu jeito de ser. Não dá pra abrir mão daquilo que você é, porque nem Deus quer que a gente faça isso. Porque a partir do momento que você abre mão de ser você, você perde sua essência natural, que é a maneira como Deus te moldou, a maneira como Deus tem feito você e está te moldando todos os dias. Abrir mão daquilo que é errado é uma coisa, agora abrir mão daquilo que é essência não faz sentido. Então, gente, um conselho para a reflexão que eu deixaria hoje é: não deixe de ser o que você é, porque quem gosta de você de verdade vai aceitar você do jeito que você é. É na amizade, é na vida sentimental, é na família, entendeu? Quem realmente gosta de você, a pessoa vai aceitar, seja lá quem for, vai aceitar você do jeito que você é. E é assim que tem que ser. Se for diferente disso, não faz sentido. Não faz sentido. E é essa palavra de reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que realmente vocês possam compreender e entender isso. Homens, mulheres, principalmente mulher, né? Porque mulher nessas coisas é mais sensível. Então, não abra mão para caber no mundo de ninguém, sabe? Porque não vale a pena.
entendeu? Abra mão sim daquilo que você tem que fazer como um ajuste para que o relacionamento seja uma bênção, mas não da sua essência jamais, porque senão não vai valer a pena. É isso que eu queria deixar para a reflexão. Tenham todos um bom dia, beijos, tchau, tchau.